Feche teus olhos. Eu peço, Senhor, que todo demônio que atrapalha as pessoas de entenderem a Bíblia, que atrapalham as pessoas de entenderem a palavra, eu te amarro agora, demônio, em nome de Jesus. Todo espírito de incredulidade, todo espírito demoníaco, seja amarrado agora, no nome do Senhor Jesus. Todo espírito de sono, todo demônio que tenta colocar sono nessas pessoas agora, te amarro e declaro você inoperante, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Estejam atentos a tudo que o Senhor quer ministrar a você. Se o Senhor te trouxe aqui é porque você precisa dessa palavra. Não é para outro, é para você. Amém? Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias em Jó. Jó, capítulo 1, versículo 6. Tragam suas Bíblias para o culto, para que vocês anotem nela. Jó, capítulo 1, versículo 6. Esse é o nosso tema: alcançando o nível elevado de maturidade espiritual. Quem é que quer alcançar um nível elevado de maturidade espiritual? Levanta sua mão. Então hoje você pegará essas chaves, em nome de Jesus, amém? Amém, glória a Deus. Jó 1,6 diz assim: certo dia os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante Yahvé, o Senhor, e Satã, o acusador, aproximou-se também junto com eles. Tira um pouquinho agudo do meu microfone, fazendo favor. Então vocês viram aqui, os anjos se apresentam ao Senhor, e aí Satanás se apresentou também a Deus. Então Yahvé questionou, presta atenção aqui, ó. Então Yahvé questionou a Satanás: de onde vens? E Satanás deu-lhe as seguintes respostas: de perambular pela terra e ir e vir pelos caminhos do mundo. Indagou-lhe então Yahvé: observaste meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Olha, Deus está falando que Jó era íntegro e justo, e que Jó se desviava do mal, que não havia ninguém na terra como ele. Diante dessas palavras, Satanás contestou a Yahvé, questionando: será que Jó teme tanto a Deus? Será que Jó teme a Deus sem outras intenções? Porventura não ergueste uma cerca protetora em volta dele, e de sua família, e de tudo que ele tem? Satanás falou assim para o Senhor, para Yahvé: será que Jó não está te servindo? Porque você colocou um manto protetor, colocou uma redoma. Ninguém toca em Jó, ele é próspero, ele é milionário, ele é saudável, tem uma família maravilhosa. Será que ele não te adora por causa disso? O Senhor tem abençoado ele, tem abençoado todas as obras da mão dele. Aí Satanás diz assim: entretanto, Yahvé, estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará e blasfemará diante da sua face. Então Yahvé declarou ao acusador: eu te concedo poder para destruir tudo que ele possui. Apenas não estendas a tua mão contra a pessoa dele. E Satã deixou a presença de Yahvé. Olha só, o próprio Deus disse que Jó era íntegro, que ele era puro, que não havia ninguém como ele. E Satanás diz: ele é assim porque você abençoa ele é rico, abençoado. Tira, deixa eu tocar nele para você ver o que acontece. Ele vai te amaldiçoar. Deus fala: ok, Satanás, pode tocar, só não toca na vida dele. Será que se Satanás pedir para te tocar, será que você continuará adorando ao Senhor? Em apenas um único dia, a vida de Jó foi toda desgraçada.
Era um dia normal, mas Satanás desceu para acabar com tudo que Jó tinha. E aqui eu conheço o nível 1 de maturidade. Olha o que acontece com Jó. Nos próximos versículos, nós vemos que Jó estava lá no seu dia normal e um funcionário chega e fala assim: chegaram bandidos e mataram todos os seus bois. Dali a pouco mais um funcionário chega e fala assim: caiu fogo no céu e matou todas as suas ovelhas. Mais um funcionário chega e diz assim: alguém matou todos os seus camelos. Chega mais um funcionário e diz: olha, um vento forte soprou sobre a casa em que seus filhos estavam, a casa do seu filho mais velho. Soprou um vento tão forte, a casa caiu, matou todos os seus filhos. Em um único dia, Jó perdeu todos os seus animais, todos os seus negócios, os seus bens, os seus filhos morreram. Se Satanás tocar nos seus negócios hoje e você perder tudo que você tem, será que você continuará adorando ao Senhor? Porque eu vejo às vezes, irmãos, que basta um probleminha acontecer que a gente diz assim: porque eu vou na igreja, eu sou justo, eu tenho dizimado, eu tenho ofertado, eu estou adorando, porque eu. E aí eu faço outra pergunta a você: por que não você? Nós somos melhores do que Jó? Imagina a dor da alma de Jó. Perdeu seus filhos, perdeu sua riqueza. Jó só não perdeu a sua esposa, porque Deus disse que não era para tocar na vida de Jó. E quando nós casamos, nós somos um só. Então a esposa de Jó não foi atingida. Quando você maltrata a sua esposa, marido, você está maltratando a sua própria carne, porque vocês são um só. E é por isso que o Senhor fala assim, que as orações do homem que chateou sua esposa e não se arrependeu, elas não sobem do teto. No versículo 20, ao ouvir tudo isso, Jó levantou-se, rasgou o manto que vestia e foi raspar a cabeça. Logo em seguida ajoelhou-se, encostado o rosto no chão, em sinal de humildade e adoração diante de Deus. Jó rasgou suas vestes, raspou sua cabeça, dobrou seu joelho, colocou a cara no pó e foi adorar ao Senhor em sinal de humildade. E às vezes por causa disso daqui que acontece na nossa vida, às vezes porque alguém não te cumprimentou na igreja, às vezes porque a pastora não respondeu seu WhatsApp, você fala: eu estou saindo, eu não quero saber de igreja. Às vezes porque o homem te feriu, porque pessoas vão ferir sempre. Eu vou ferir vocês, vocês podem me ferir. Por quê? Porque somos humanos. Às vezes por tão pouco nós amaldiçoamos o nosso Deus. Tem pessoas que porque a mãe morreu cedo demais, às vezes porque um filho morreu, perdeu um bebê, algo aconteceu por causa de uma morte, a pessoa pega uma bronca de Deus, uma mágoa de Deus. Quantas curas que eu fui fazer, o Espírito Santo falou: ela tem mágoa de Deus. E aí é necessário a pessoa liberar perdão para o próprio Deus. Jó se humilhou, Jó adorou ao Senhor. E nós precisamos aprender esse nível de maturidade espiritual. Continuar adorando, mesmo na perca financeira. Continuar adorando, mesmo na morte de alguém que ama.
E não falar, por que eu? Então o Senhor diz assim, novamente Satanás subiu à presença de Deus, e o Senhor falou, você observou meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro, justo, que ama e teme a Deus, se desvia do mal. Jó se mantém íntegro, apesar de você, Satanás, ter me instigado contra ele, a fim de castigá-lo sem motivo. Jó não tinha motivo para ter sido castigado. Esses dias eu estava orando com meu marido, coloquei a mão sobre ele, sobre a cabeça dele, orando, e aquela presença maravilhosa, e o Espírito Santo falou com aquela voz doce e poderosa, que o meu corpo não aguenta de tanta unção a hora que a voz dele fala. E ele falou assim, eu levanto vocês como um casal referência, e vocês passam por coisas que eu até poderia livrar, mas vocês estão passando e passarão, porque eu quero que vocês ensinem a outros. Algumas dores que você passar, talvez não é porque você pecou, já era justo, mas é necessário que você passe, porque para o seu propósito precisa dessa dor. Outras pessoas serão curadas por causa da tua ferida. Você conhecerá um Deus que se apresenta no meio da dor. E aí Satanás diz assim, é porque você não tocou na pele dele, pele por pele. Tudo quanto o ser humano tem, ele dará para salvar a sua própria vida. Ora, estende tua mão agora mesmo e toca ali nos ossos e na carne, e ele prontamente te amaldiçoará e blasfemará na tua face. Não bastou já perder todo o dinheiro, perder seus filhos, agora Satanás quer que toque na saúde. Então Deus fala assim, eis que meu servo está entregue em suas mãos, contudo, poupa-lhe a vida. Toca na saúde dele, mas não mate. Nessa semana, uma das minhas ovelhas perguntou assim, estou doente, é porque eu pequei? E eu disse, não. Nós somos seres humanos e nós podemos ficar doentes. Sabe, gente, Satanás tocou na saúde de Jó. As dores que ele tinha eram tão grandes que ele saiu da casa dele, ele foi para um lixão e ali ficava se coçando com um caco. Eu não sei qual é o nível de dor que você tem passado, mas espere por um tempo, porque o Senhor pode estar olhando para você, buscando a sua adoração no meio da dor. A dor não pode nos paralisar. A dor não pode paralisar um verdadeiro adorador. Eu conheci a Deus por causa das minhas dores. Eu conheci ao Senhor por causa das minhas dores. Eu lembro de uma época em que eu estava namorando o Neto, e com 2 meses de namoro ele me pediu em casamento, e a gente já tinha marcado a data, já estava tudo pronto, já tinha convidado os padrinhos, não ia ter festa nem nada. Naquela época a gente sobrevivia. E chegando perto, ele disse assim, olha, eu não sei mais se eu quero casar. Nós somos muito diferentes. Ele gostava de ir para balada, eu queria ir para a igreja. Ele queria chamar os amigos em casa para tomar cerveja, ter comunhão com os amigos, e eu não, preferia ficar com ele vendo um filme.
fato nós éramos muito diferentes. E ele falou assim: eu não quero mais casar porque eu não tenho mais certeza que é você. Aquilo rasgou a minha alma. Que dor! Porque eu já tinha sido rejeitada por um marido que me abandonou. Eu já carregava muitas feridas de rejeição. E mais uma vez eu estava sendo rejeitada. Eu não sei se é você que eu quero. Nós somos diferentes demais. Sabe, eu fui orar. No meio daquela dor, eu fui orar. Eu falei: Pai, eu quero fazer a tua vontade. Eu lembro de estar caminhando na rua e falando: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Eu sei que eu pequei, eu tinha caído. Eu sei que eu pequei, mas eu creio que o Senhor ouve a minha oração. E se não for Ele, tira da minha vida. Não tem problema. Eu vou sofrer por um tempo, mas eu quero viver a tua vontade. Se é da tua vontade, Senhor, muda o coração dele. E se não for, tira todo o sentimento de mim. Acaba com tudo. Eu morava sozinha em Rio Preto. A minha mãe, o meu pai não morava aqui. Eu tinha saído de um casamento de 7 anos. E eu não sabia ser independente. Mas eu criei assim uma fé no Senhor. E eu falei: eu não preciso de homem para me sustentar, porque eu sei que o Senhor vai me sustentar. Vocês sabem que eu vendia shake naquela época. E eu tinha certeza que Deus ia mandar muito cliente que queria emagrecer para tomar os shakes da Herbalife. Que fase. E eu falei: Pai, se não é da tua vontade, tira. Eu quero te encorajar a fazer essa oração. Senhor, se não é da tua vontade, tira. Eu abro mão. Em nome de Jesus. Talvez você esteja namorando alguém que não quer casar com você. Eu quero te encorajar a fazer essa oração. Se não é da tua vontade, tira da minha vida. Eu entrego o meu coração, eu entrego o meu futuro. Faça a sua vontade. E não pense que Deus não vai te ouvir porque você está em pecado. Ele ouve a oração de um pecador, sim. Gente, naquela época alguém falou: não adianta você orar, porque eu desabafei com uma pessoa. Falei: eu estou passando por isso e por isso. Eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou pedir para Deus fazer algo. E ele falou: não adianta você orar, Deus não vai ouvir a tua oração porque você está em pecado, você caiu em fornicação. Mas não, o Senhor ouve a oração de uma pessoa que está arrependida. Eu falava: Senhor, eu quero casar justamente porque eu não quero mais pecar. Só que se Ele não quer casar, tira da minha vida. Alguém um dia falou assim para mim, que o meu casamento com o Neto não tinha sido da vontade de Deus. Mentira, foi da vontade do Senhor. Sempre foi da vontade do Senhor. Depois desse período de oração, irmãos, cuidado com as profecias que vocês lançam. Sei que eu tenho muitos profetas, profetisas. Quando vocês usam o nome de Deus para falar, vigiem, porque senão vocês podem acabar com a vida de alguém. Mas eu ouvi o Senhor e Ele foi tão bom. Em poucos dias Ele falou: olha, algo aconteceu aqui dentro de mim. Eu quero sim me casar com você. E nós já vamos fazer 10 anos de casados, para a honra e glória do Senhor. O nível 4 de maturidade espiritual é continuar adorando na sua própria doença. Será que enquanto você está aí de cama, você está adorando ao Senhor ou perguntando: Pai, por quê? Se eu sou tão justa, se eu não tenho
de cura que não vem na igreja porque está doente. E ela cura tantas, centenas e centenas de pessoas. Ela já curou. Mas eu tenho certeza que o que ela está passando hoje tem um propósito. Tem um propósito. Talvez você ora por alguém, acontece a mesma com a pessoa e com você não acontece. Você fala por quê? Porque toda dor tem um propósito. No versículo 10, quando a sua esposa começa a dizer para Jó: Jó, amaldiçoa o teu Deus, morra. Olha o que aconteceu com a tua vida. É hora de você amaldiçoar esse Deus e morrer para acabar esse sofrimento. E aí Jó diz assim: mulher, tu falas como uma louca. Porventura receberemos de Deus apenas o bem que desejamos, e não também o infortúnio que Ele nos permite. E em toda essa provação, os lábios de Jó não o fizeram vacilar e pecar. Jó não pecou, mesmo com a sua saúde sendo dilacerada por Satanás. Porventura receberemos de Deus apenas o bem que nós queremos? Claro que não. Haverá momentos de luto, haverá momentos de falência, haverá momentos de traição, haverá momentos de injúrias, haverá provas. Na vida do crente, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque Jesus já venceu esse mundo. Essa vida aqui é passageira. A questão é: o que você vai fazer com a tua dor? Você vai adorar o Senhor ou você vai blasfemar? Você vai cantar louvores enquanto está doendo? Ou você vai sair da igreja? Você vai dobrar o tempo de oração, o tempo de jejum, ou você vai ir para o mundão? Vieram 4 amigos de Jó visitá-lo. Foi lá no lixão. Seus amigos eram milionários. Era tudo do mesmo nível. Ficaram 7 dias com Jó lá naquele lugar. E 3 dos amigos, vocês precisam estudar o livro de Jó, ele é incrível. 3 dos amigos ficaram acusando Jó. Jó, qual foi o teu pecado para você estar assim? Jó, você tem que se arrepender. O mundo espiritual é feito de legalidade. E Jó fala: eu tenho tentado ser justo, eu tenho me arrependido. Jó sacrificava diariamente. Quando tinha um jantar na casa dos filhos, após o jantar, Jó ia lá e sacrificava pelos próprios filhos. Falava: pai, toma aqui um sacrifício, porque vai que eles pecaram, vai que eles falaram algo que não era para fazer. Jó era justo, íntegro. E os amigos ali acusando: é porque você está em pecado. Sabe por que você faliu? É porque você está em pecado. Sabe por que você está doente? É porque você está em pecado. Seu filho morreu porque você está em pecado. Talvez vocês já passaram por isso, alguém te acusando. E o duro assim que esse é o trabalho de Satanás, né? Mas às vezes na igreja nós temos acusadores. Na igreja nós precisamos vigiar para não sermos os 3 amigos de Jó. Eram 4, mas eu estou falando dos 3 acusadores. Meu Deus, ajude-nos a vigiar. Às vezes nós descobrimos um pecado de um pastor, um pecado de uma irmã, alguma coisa, e nós ficamos contando, fofocando, disseminando. Eu nunca vou esquecer aquele dia lá em casa, que o Senhor derramou uma unção assim, me falando que nós precisávamos vigiar para que nós não caímos. Olha, você que está de pé, vigie para que você não caia. Ao invés de ficar julgando o outro que caiu, ajude-o a levantar. Ajude a levantar o irmão que pecou. Porque às vezes ele está tentando não pecar
eu te levanto, eu vou jejuar pela tua vida, eu vou orar pela tua vida, eu vou pagar o preço pela sua libertação. Vamos juntos. Precisamos usar menos a nossa boca para falar mal do outro e usá-la mais para abençoar. Mas teve um amigo de Jó, Eliú. Eliú, nós temos 6 capítulos de Eliú falando com Jó. E Eliú falava assim, Eliú não ficava acusando Jó, mas Eliú falava assim: Jó, Deus é soberano, a soberania de Deus. Porque às vezes nós não entendemos, mas é Ele que decide, Ele é soberano. Há muita coisa que fala: pai, por que o Senhor fez isso? Mas Ele é soberano. E Eliú começa a falar tão forte as palavras de Eliú. E Eliú estava cheio do Espírito Santo enquanto ele falava. Eliú falou assim: nossa, eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou sentindo aqui a presença. E foi falando o que Deus era. E que coisas ruins poderiam acontecer mesmo não sendo culpados, porque Ele é Deus, Ele sabe o que faz. E de repente eu vejo que Eliú, no capítulo 37, ele estava tão cheio do Espírito Santo, falando da soberania de Deus, que ele abriu um portal. Ele abriu um portal profético. Como eu queria estar ali junto. No capítulo 38 está escrito assim: então, depois de Eliú ter falado, eis que Deus respondeu a Jó no meio de um tufão. Deus aparece para Jó no meio de um tufão. O próprio Deus, a teofania de Deus. Quando é a teofania de Deus, quem é? Jesus em carne apareceu para Jó. E ali o Senhor Jesus começa a falar: quem fez o céu? Quem fez a terra? Quem fez Leviatã? Quem fez? Você estava lá? Não, eu que estava. Eu sou. E o Senhor Jesus começou a falar quem Ele era. Sabe o que eu aprendo com isso? Que é no meio do tufão, é no meio da dor, é naquele dia que parece assim que está tudo perdido, que você não entende nada que está acontecendo, é que o Senhor se apresentará a você. A cada tufão da minha vida eu conheci mais um pouco de Deus. Na minha pior dor, que foi no parto do meu bebê, do Pedro, ali foi um tufão. Meu Deus, foi um dia inteiro de dores de parto. Esse bebê não saía, aquelas dores terríveis. Eu clamando: tira ele de mim, eu não aguento mais. Eu falei: amor, onde assim eu prefiro morrer do que continuar nesse trabalho de parto. E eles só foram fazendo a cesárea. A hora que eu me tremi inteira, eu me tremia de tanta dor, de tanta fraqueza, de tanta força que eu tinha feito. Quando eles me colocaram naquela maca, eu tive uma parada respiratória, o meu corpo não aguentou. A morte que eu havia pedido, quase que eu recebo. E quando eu acordo e vem para a minha vida de novo, eu comecei a falar: Senhor, por quê? Por que o Senhor permitiu? Eu jejuo, eu oro, tenho santidade, eu tenho guerreado pelo meu marido, eu tenho feito tudo certo. Por que o Senhor permitiu? Eu sou justo. Sabe, como Jó indagando, eu tenho feito tudo certo. Por que o Senhor permitiu? Mas havia um propósito de Deus. Ali no meio daquele tufão, o Senhor se apresentou para mim de uma forma tremenda. Eu ouvi a voz do Espírito Santo me explicando o porquê e o propósito que Ele tinha para a minha vida a partir daquela época. Foi onde o meu ministério nasceu. Aleluia. O Senhor Espírito Santo começou a falar assim: eu falei com você, eu falei em tal dia, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E o meu espírito foi clarificando e eu entendendo: uau, como o Senhor falava comigo, eu não estava ouvindo. Jó fala assim para o Senhor Jesus:
Me perdoa. Eu antes te conhecia de ouvir falar, mas agora estou te vendo. É no meio da dor que nós vemos o Senhor. Aproveite a dor que você tem passado para conhecer o teu Deus. O Senhor tem se apresentado a você no meio desse tufão. Não queira fugir da dor, não queira fugir do tufão, porque Jesus está aí se apresentando a você. Há um novo nível de maturidade espiritual quando o tufão chega. Há um novo nível de maturidade espiritual. Aproveite a cada dor que você passa para conhecer um pouco mais de Deus. Nossa, estou cheia de eletricidade aqui. Obrigada, Senhor, por cada dor que o Senhor me trouxe. Cada sofrimento. Se eu não tivesse passado todos os 9 anos sofrendo, orando, jejuando, clamando pelo neto, nem igreja a gente tinha. A Viva não existiria se eu não passasse por aquela dor. O sofrimento que você passa na tua casa. Se prepara, porque o tempo do sofrimento ele acaba. E aí vem um novo tempo. Um tempo onde você conhece o teu Deus não só de ouvir falar, mas de ter experiências com Ele. E aí o Senhor te usará para curar outras pessoas. Há um tempo de honra depois do tufão. Sabe o que o Senhor fez com Jó? Jó ficou muito mais rico, muito mais próspero. Olha só. Assim o Eterno abençoou o final da vida de Jó, muito mais do que no início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Sabe quanto que dá isso? 600 milhões de reais. Também nasceram-lhe mais 7 filhos e 3 filhas. Jó chamou sua primeira filha Geminá, segunda Quetsiá e Queren-Rapu. E em toda aquela terra não se encontraram jovens mais bonitas que as filhas de Jó. E seu pai repartiu generosa herança entre elas e seus irmãos. O tempo de honra vai chegar, e os frutos que você produzirá serão muito melhores do que o que você já produziu um dia. Serão lindos, belos, grandes. O tempo de dor ele acaba. E o Senhor olha para Jó e o abençoa. Jó continuou adorando o tempo todo, o tempo inteiro. Jó não negou o Senhor. Esse é o 4º nível de maturidade espiritual. É o nível em que Jó diz assim: Pai, me perdoa. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Então vários capítulos aqui de Jó, em que ele falava de Deus. Ele falava, não, mas Deus é justo, Deus é bom, Deus é isso, Deus é aquilo. Capítulos e capítulos, Jó bendizendo a Deus. Mas tudo que Jó falou foi o que ele ouviu falar. Talvez você fala de Deus para pessoas, mas é apenas o que você ouviu falar na igreja. É apenas o que os seus pais um dia disseram para você. Esse tempo está acabando, porque você viverá experiências com o Senhor. E você não dirá coisas por ouvir falar, mas você dirá coisas a respeito de Deus, porque você vai viver com Ele. Eu profetizo que você viverá experiências com o Senhor. Eu profetizo, você terá arrebatamentos, terá visões, terá providências, experiências espirituais extraordinárias. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Não queira fugir da dor. Não queira fugir do sofrimento.
O Senhor tem usado ele para algo. Antes de finalizar, eu estou lembrando aqui de mais um testemunho. Isso há uns 5 anos atrás, 4 ou 5 anos. Nós tínhamos uma empresa de gesso. E o neto tinha feito uma obra, ele e os funcionários dele, e ele deixou na calçada do nosso barracão umas bolsas com ferramentas. Dava 10 mil reais de ferramentas ali. Ele esqueceu para fora. E aí ele me ligou. Eu esqueci para fora. Aquelas ferramentas, o neto era outra pessoa, tá, gente? Não se escandalize não. Vai devagar, hein? E falou uns palavrões lá. E aí ele falou umas coisas contra Deus. Ele falou assim: esse Deus não me livrou. Esse Deus que você tanto fala aí pra mim, deixou eu esquecer as ferramentas lá. Eu falava: não, amor, eu vou orar aqui, Deus vai trazer de volta. Eu não acredito nesse Deus, não. E outra, se esse Deus existir mesmo, eu tô aqui nesse caminhão. Ele tá no caminhão, não lembro por quê. Eu quero que tenha um acidente aqui, eu quero morrer. Porque ele ficava muito nervoso, colérico, gente. Cheio de demônio, né, amor? Mas hoje ele é cheio do Espírito Santo. Hoje ele é exemplo de homem. Amém? O Senhor tem levantado ele para ser exemplo nessa terra. E ele ficava muito nervoso. Talvez você conheça alguém assim. Ficava muito nervoso, queria morrer. Xingava, queria morrer. Eu vou sofrer um acidente aqui e tal. Vamos ver se ele existe mesmo, que ele me mate agora. Você falou essa frase. Se ele existe mesmo, que ele me mate agora. Na hora, eu dobrei meu joelho. Minha amiga que fazia massagem em mim, ela estava em casa, eu falei: má, ela é crente também. Vamos orar aqui. O neto falou isso aí. Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia dele. Não escuta o que ele está falando. Em nome de Jesus, apaga tudo que ele falou agora. E clamei, orei. Falei: eu sei que o Senhor é fiel. Eu sei que o Senhor está guardando. Prova para ele quem é Deus. Gente, imagina a minha dor. Imagina a dor do neto. A gente já não está numa situação boa. Perder 10 mil reais assim. Tudo que tinha era as ferramentas. Mas em meio ao tufão, eu conheci mais uma parte de Deus. Dali a pouco, o gerente dele, na época, me ligou. O neto não queria receber ninguém, estava trancado lá no quarto. Eu atendi o telefone do neto. Falei: oi. E olha, tô ligando para você falar pro neto ficar em paz. Porque o vizinho estava passando lá, viu as coisas na calçada e guardou. Tá tudo guardadinho. Esse é o Deus que eu sirvo. Às vezes você acha que o que está acontecendo é para tua morte, mas não é. No meio dessa tribulação você vai conhecer um Deus que provê, um Deus que guarda, um Deus que restitui, um Deus de milagre, um Deus que cura. E eu falei: amor, acordei, fiz questão de acordar. Olha o que o meu Deus fez. Você não falou mal do meu Deus? Olha o que o meu Deus fez. Estava guardado. Ficou até meio sem graça, né, amor? Mas foi assim que Deus foi se revelando ao neto. Em todos os problemas, em todos os tufões da nossa vida, Deus foi se revelando ao neto. Então eu agradeço por cada tribulação, por cada problema, porque eu sei que o Senhor se apresentou a mim e ao meu marido através deles. Você conhecerá um Deus de milagres, em nome de Jesus, se você continuar adorando. Se você continuar adorando ao seu Senhor, mesmo em meio à dor. Olha aqui, pessoas maduras na fé, elas não tentam controlar seu mundo, mas estão dispostas a ser moldadas pelo Senhor. Vou repetir: pessoas maduras na fé não tentam controlar o seu mundo, mas estão dispostas a serem moldadas pelo Senhor. Então não questione a Deus, mas esteja disposta a ser moldada. Esteja disposta a encontrar o teu Deus no meio desse tufão, porque Ele está disposto a se revelar a você. Se coloquem de pé em nome de Jesus.
Jesus. Nós vamos te adorar, Pai. Nós vamos te adorar, Senhor, em todo o tempo. Quando alguém pergunta para Jesus assim: olha, Senhor, esse menino nasceu cego, quem pecou para ele nascer cego? E a Jesus, nosso Senhor, responde assim: não foi ele, nem seus pais, mas foi assim para que a glória manifeste. Todo o problema, toda a dor que você tem passado é para a glória do Senhor se manifestar. Faz assim com as suas mãos. Eu declaro sobre a tua vida que toda a dor que você tem passado, toda doença, todo problema financeiro, todo problema no casamento, toda dor que você tem vivido é para a glória do Senhor se manifestar. A glória do Senhor se manifestará em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Somente creia e o adore. Pode passar para frente. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Nós aceitamos a tua soberania, Senhor. Fecha teus olhos, comece a orar. Diga que aceita a soberania dele na tua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Jó, como pode ainda adorar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele e tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens e os seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu
toda a glória a Ti. Nós exaltamos a Tua soberania. Eu quero que você venha aqui na frente e comece a orar. Eu exalto a Sua soberania. Só deixar. Olha, venha aqui na frente. Você que está em casa, comece a adorar o Senhor, bendizendo a soberania dEle. Fala: Senhor, eu aceito a Tua soberania. Faz a Tua vontade. Senhor, eu me arrependo por todas as vezes em que eu Te questionei. Quem sou eu para questionar? Quem sou eu para questionar o Senhor? Quem sou eu para questionar os Seus desígnios, as Suas vontades? Se arrependa agora por todas as vezes que você disse: por que eu? Irmãos, por que não você? Quem nós somos para questionar a Deus? Comece a dizer: Pai, Tu és soberano, Tu és bom, o tempo todo Tu és bom. Eu reconheço que as dores fazem parte do meu propósito. Eu reconheço que as dores fazem parte do meu chamado. E eu não fugirei das dores, mas eu aprenderei com elas. Eu aprenderei a Te buscar, a Te glorificar. Eu Te vejo em tudo. Eu Te vejo em tudo, até nas minhas dores me moldando. Eu Te vejo em tudo, até nos tufões da minha vida, e eu quero Te conhecer mais. Se apresenta assim, Senhor, nem que seja por meio da dor, mas se apresente a mim. Eu quero Te conhecer. Alabarás. Senhor, toca os Seus filhos. Toca os Seus filhos nessa noite, em nome de Jesus. Toca os Seus filhos, Pai. Declara um ambiente de glória, uma unção de glória sobre este lugar, onde bendizemos a Tua soberania. Bendizemos a Tua soberania. Faz a Sua vontade. Faz a Tua vontade. Aceite a vontade do Senhor. Comece a dizer: eu aceito a Sua vontade. Eu Te adorarei mesmo em meio a essa dor. Eu Te adoro em todo tempo. Eu Te amo, Senhor. Eu Te amo, Jesus. Se apresente aos Teus filhos. Se apresente aos Seus filhos, em meio ao tufão. Se apresente. Eu declaro experiências com o Senhor. Experiências com o Senhor. Eu declaro uma unção que traz experiências com Deus. Mais experiências. Mais que o Senhor se apresente a você. Ratchakaya socanta labas, lesturica labas, canta labache. Senhor, se apresente aos Seus filhos. Se apresente, Rei dos Reis, Jesus.